Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, tá no coração de muitas discussões sobre fé, o conceito de pecado. Mas a gente vai fazer isso por um ângulo bem diferente, um que desafia o que a maioria de nós aprendeu. Vamos explorar uma interpretação que reavalia o que o pecado realmente significa e se ele ainda existe da forma como a gente sempre pensou. Certo, para a gente desvendar essa ideia juntos, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai precisar redefinir o que é pecado. Depois, vamos investigar o fim do sistema que, segundo essa visão, criava o pecado. A partir daí, a gente vai explorar como é viver numa realidade sem condenação, qual é a nossa nova bússola moral e, por fim, como a justiça funciona nesse cenário. Então, para começar, a gente precisa alinhar os ponteiros. Por quê? De acordo com a fonte que estamos analisando, a ideia comum de que pecado é uma falha moral qualquer, um erro genérico, na verdade, não seria a definição bíblica. O conceito seria muito mais específico, quase técnico. E o argumento central começa bem aqui. Pecado, nessa ótica, não é sobre ser uma pessoa má. É um termo jurídico. Significa literalmente quebrar uma lei que foi estabelecida por escrito. Pense nisso não como um erro de caráter, mas como uma infração legal. E a base para essa redefinição vem de passagens como essa. A ideia é que não dá para separar pecado de transgressão da lei. Na prática, seriam a mesma coisa. Uma palavra define a outra. Agora, olha que interessante como isso reforça o argumento. Se não existe um código legal em vigor, o crime de pecado, nesse sentido de transgressão, simplesmente não pode existir. É uma impossibilidade lógica dentro desse raciocínio. E isso aqui ilustra perfeitamente o ponto de que a própria lei é que dá ao pecado o seu poder de acusar. A lei não apenas aponta o erro, ela, na verdade, cria a categoria legal da transgressão que a gente chama de pecado. Sem a lei, a ação até pode existir, mas a acusação formal de pecado não. Então, o ponto crucial é este. Todo conceito de pecado que pode ser cobrado, ou seja, um pecado que pode ser colocado na conta de alguém, depende totalmente da existência de uma lei que condena. Sem a lei, não há base para uma acusação formal. Bom, vamos avançar então e ver como essa ideia se desenvolve. Se o pecado, como violação legal, precisa de uma lei para existir, o que aconteceu com a lei específica que produzia a condenação? O texto identifica essa lei de forma bem clara. Não estamos falando de uma lei moral universal qualquer, mas sim da lei mosaica, também conhecida como Antiga Aliança, aquele conjunto de regras do antigo Israel. Era esse o sistema que trazia acusação e culpa, a ponto de ser chamado de a força do pecado. E aqui vem um ponto fundamental. A obra de Cristo nessa interpretação não foi apenas para perdoar pecados individuais aqui e ali. Teria sido algo muito maior. Remover, aniquilar por completo o próprio sistema legal que produzia e condenava esses pecados. Mas olha, essa mudança não foi como virar um interruptor, foi um processo. Começou na cruz, que cancelou a dívida legal. Depois veio um período de transição em que o sistema antigo já era visto como obsoleto, prestes a desaparecer. O ponto final, o marco histórico que encerrou tudo, foi a destruição do templo em Jerusalém no ano 70 d.C. Essa virada histórica e teológica, então, nos coloca numa realidade completamente nova para a humanidade. Uma vida que acontece depois que a lei que condenava deixou de existir. E é claro que isso nos leva à pergunta mais importante de todas. Se a lei que definia o pecado e que condenava as pessoas foi encerrada, o que isso significa para o mundo hoje? A conclusão que essa análise nos apresenta é direta, sem rodeios. A resposta para essa pergunta é um claro e enfático não. Essa ideia de nenhuma condenação ganha uma nova dimensão. Com o desaparecimento completo do sistema que condenava, a condição padrão da humanidade foi alterada. Essa mudança, segundo essa visão, se tornou universal. E aqui está o porquê disso ser tão impactante. Significa que a condição fundamental da humanidade mudou. O padrão deixou de ser a condenação. Ninguém nasce com uma dívida legal ou sob a ameaça de um julgamento, porque o sistema que fazia essa acusação não está mais em vigor. Certo, mas então, se a lei que condena se foi, o que guia nosso senso de certo e errado hoje? Como a gente navega a vida moral agora? A mudança é de um sistema externo de acusação para um princípio interno de transformação. A lei de Moisés operava com base em regras de fora para dentro, que condenavam. A lei de Cristo, segundo essa visão,
opera de dentro para fora, através do amor, para libertar e trazer vida. O certo e o errado não são mais discernidos por um livro de regras, mas pelo fruto da vida de uma pessoa. Essa nova lei se manifesta como amor, como uma vida guiada pelo Espírito e por uma convicção interna, uma consciência que foi transformada. Isso nos leva à questão final, e a mais prática de todas. Se não há mais condenação, o que acontece com as pessoas que fazem coisas terríveis? Isso significa que não há consequências? Essa é a objeção natural, a pergunta que todo mundo faz. A ausência de um sistema de condenação divina levanta, claro, a questão da justiça. Como ela funciona agora? A resposta é que não, a pessoa não fica impune. Mas a estrutura da justiça mudou completamente. Não se trata mais de um julgamento legal com uma sentença vinda de fora, mas de algo que acontece na própria existência. Em vez de uma punição divina, a consequência do mal está embutida na própria ação. A pessoa semeia escuridão e colhe os resultados naturais disso. Uma vida de vazio, dor e desconexão. A própria vida responde. Não é um castigo enviado por Deus, mas o resultado inevitável das próprias escolhas. E essa é a grande conclusão. A mensagem muda radicalmente. De um aviso sobre condenação para um convite para entrar numa vida mais plena e abundante. A questão não é mais como escapar do castigo, mas sim como aceitar o convite para a vida. É uma pergunta que, sem dúvida, nos deixa pensando sobre o que realmente significa estar vivo.